Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por podermos estar aqui na presença do Senhor. 1 Samuel 17, o último culto foi 1 Samuel, né? Agora 1 Samuel 17, glória a Deus. Vamos ler o verso 45, 46 e 47. A história vai ser todo o verso, o capítulo 17. Nós vamos ler esses versos que são os principais aqui. Amém? Aí você deixa sua Bíblia aberta. 1 Samuel 17, verso 45. Obrigado aos irmãos do louvor. Obrigado, irmã Nilza, pela abertura. César pelos dízimos. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Alguém não achou? Eu grito misericórdia, que eu espero mais um pouquinho. Todos acharam? Amém. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te enfrentará, te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Até aqui, feche seus olhos. Senhor Deus, Sua presença, ó Pai, Senhor, na Sua dependência nós estamos nessa noite. Fala conosco, ó Pai. Fala, Deus, ao nosso coração. Fala, Deus, à nossa vida. Que essa palavra, Pai, seja uma palavra revelada pelo Teu Espírito, Espírito Santo de Deus. Testifique essa palavra ao coração de cada um, que não seja eu falando, ó Pai, mas o Teu Espírito Santo falando através da minha vida. Senhor Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar? Em nome de Jesus. Preciso te dizer uma coisa nessa noite. Gigantes existem. E eu vou te falar mais, eles são muitos. E eles são atrevidos, e eles se postam no nosso caminho para nos assustar, para nos aterrorizar, para nos intimidar. Gigante, irmão, é tudo aquilo que parece maior do que você. Gigante é tudo aquilo que intimida a sua vida. Há gigantes, irmão, que estão dentro de nós, há gigantes que estão fora de nós. Há gigantes irreais, tem gigantes que são reais. Há gigantes que criamos no laboratório do medo, e aí eles se levantam como fantasmas para nos assustarem. A pergunta é: quais são os seus gigantes? Um gigante, ele pode ser uma circunstância. Um gigante pode ser uma doença, de repente um relacionamento, um trauma, uma ferida aberta. Pode ser um divórcio doloroso, um luto amargo. Pode ser um prejuízo financeiro, um vício de repente. Pode ser um pecado que tenazmente afronta a sua vida. Eu não sei, mas quais são os seus gigantes? E eu creio, irmão, que Deus, Ele nos chamou aqui nesta noite, não para nós ficarmos medindo a altura do gigante, ou para nós fugirmos do nosso gigante. Nessa noite, irmãos, Deus, Ele nos chama aqui para nós vencermos os gigantes. Já dizia Thomas Alva Edison,
que as nossas vitórias elas são constituídas de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Acho que todos já ouviram essa frase, né? E ele mesmo viveu e enfrentou um gigante quando ele era criança. Pense você que Thomas Edison, na escola em que ele estudava, a professora, naquele tempo lá, não era igual hoje, né? A criança tem algum problema e eles vão averiguar, Naquele tempo lá, eles devolviam a criança. Naquele momento lá, então, a professora chama a mãe, Thomas Edison, e fala: olha, seu filho não tem capacidade de acompanhar os colegas dele, então estou devolvendo ele para você. Só que ao chegar em casa, o menino, ele pergunta para a mãe: mãe, por que a escola me devolveu? A mãe lhe diz: olha, é porque você é uma criança muito inteligente e os seus coleguinhas não vão conseguir acompanhar o seu raciocínio, por isso que eles devolveram. Mas eu vou investir em você, a mãe dele falou. E esse menino, ele se tornou, irmão, o maior cientista de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia, nunca se registrou tantas patentes como as patentes que Thomas Alva Edison, ele foi criando ali as invenções e foi registrando as patentes. E uma das descobertas dele é a lâmpada elétrica. A gente estuda isso até hoje. Muitas pessoas, irmãos, elas superam os seus gigantes. E eu fico imaginando aqui Newton também, John Newton. John Newton, ele ficou cego, irmãos, aos 50 anos de idade. Já pensou? Parecia uma tragédia, né? Completamente cego. Mas aí ele escreveu aquele clássico, né? Paraíso Perdido. Já estava cego. Fica imaginando Beethoven. Beethoven, irmãos, quando a mãe dele estava grávida, chegaram até a mãe dele e falaram assim: olha, o médico recomendou você abortar. Por quê? Porque tem um problema genético. Mas aí a mãe dele resolveu manter a gestação. E aí nasceu então Ludwig van Beethoven. Bom, musicista hoje fora de série. E ele, com o tempo, ele foi lidando com a surdez progressiva, mas ele estava com um pouquinho mais velho que o pastor, estava com 46 anos, irmãos. Ele enfrentou ali o gigante da surdez total. Já pensou, o musicista parece que vai encerrar a carreira, né? Fim de carreira para o musicista. Bom, mas depois de completamente surdo, irmãos, ele compôs as sinfonias mais excelentes. Como é que a gente compreende uma coisa dessa? Ele venceu o gigante da surdez. Como John Newton venceu o gigante da cegueira. Tem uma outra também que era a Fanny Crosby. Essa você de repente não vai conhecer tanto, mas eu vou te falar que você até cantou as músicas dela já. Essa mulher, ela compôs mais de 4.000 hinos, irmão. Alguns dizem que são 8.000, porque como ela compunha muitas canções, muitos hinos evangélicos, a produtora dela lá, que ela pedia para ela assinar, mas com outros nomes, porque era algo absurdo aquilo que ela fazia. Então, para variar um pouco, ela assinava com outros nomes. E essa Fanny Crosby, ela, que se sabe hoje, foi composto mais de 4.000 hinos. E aqueles livrinhos ali, ó, que nós cantamos aqui todo aquele período lá de 21 dias, a maioria deles foi ela que escreveu. Um cantor cristão e tudo mais. E ela sabia, irmão, o Novo Testamento praticamente de decor. E ela viveu até os 92 anos. Só que tem um detalhe. Essa mulher, ela ficou cega na 6ª semana de vida. Era bebê. Ela viveu toda a vida dela, irmão, na escuridão.
Mas os hinos que ela compôs, irmãos, ainda edificam, ainda consolam, ainda animam. Quais são os gigantes hoje, irmãos? Deus ele nos trouxe nessa noite, nesse santo lugar, para nós vencermos os nossos gigantes. Para nós vencermos. E esse texto que nós lemos aqui, esse texto fala de um enfrentamento, de uma guerra. Irmãos, naquela época as batalhas eles eram confrontos pessoais. Não era igual hoje, você aperta um botão e aí vai o míssil. Não, irmãos. Era você olhando nos olhos do inimigo. Confrontos pessoais. De um lado o exército de Israel, do outro lado o exército filisteu. E aí na hora do aceso da batalha, diz a Bíblia que levanta do lado dos filisteus um duelista, um gigante, com quase 3 metros de altura. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo, 2,90 metros, irmão, ele tinha de altura. A armadura dele, a palavra diz que pesava 60 quilos. Quanto que você pesa hoje, irmão? É bem que tem gente aqui que a armadura de Golias pesa mais do que a pessoa, mais do que 60 quilos. A ponta da lança dele era 6 quilos. Já pegou 6 quilos, irmão? A ponta da lança dele era mais pesada do que um saco de arroz. Só a ponta da lança. E aí à frente dele ia um flecheiro. E esse gigante, irmãos, ele levantava para afrontar os soldados de Israel. E ele falava assim: olha, não é necessário, não tem o porquê de que todos nós venhamos a lutar. Dá um homem só para lutar contra mim. Dá um homem só para lutar comigo. Se nós vencermos, vocês vão se subjugar a nós. Agora, se vocês vencerem, nós subjugaremos a vocês. Eles vão nos servir. E eles afrontavam os soldados de Saul. E todos eles se acovardavam. Todos eles com pernas bambas, né, de medo. Eles eram afrontados. E aí nesse momento, irmãos, chega no acampamento de guerra um jovem, Davi, na hora daquela debandada geral que o Golias fala: dá-me um homem, todos saíram correndo. E aí Davi chega lá naquele furdunço todo e pergunta: o que está acontecendo? E aí eles contam para ele: ó, tem um gigante imbatível que ninguém tem coragem de enfrentar ele. E ele está humilhando a nação de Israel. E é impossível vencê-lo. Irmãos, todos nós vemos essa história. E lá nesse momento, todos eles se sentiam acovardados. Todos eles fugiam. Então Davi ele pergunta: quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E aí Davi ele se dispôs a enfrentar e vencê-lo. E é por isso que esse texto, irmãos, nos expõe quais são as marcas de um matador de gigante. Aleluia! Glória a Deus! Primeiro lugar, irmão, olha aí no verso 24, acompanha aí. 1 Samuel 17, verso 24. Diz assim, ó: porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a sua casa e a casa do seu pai em Israel. Agora olha aqui, irmãos. A primeira coisa que um vencedor de gigante ele faz, ele não dá ouvidos à voz dos pessimistas. É impossível matar esse gigante. Todos os homens de Israel, vendo esse homem, eles fugiam dele. Fugiam. E os pessimistas, eles falam de uma forma assim que fala: não, é impossível mesmo, eu vou fugir também. Quem nunca, irmão, venceu um gigante, vai falar para você que é loucura você enfrentar um gigante. Quem nunca derrubou um gigante, irmão, vai falar assim: olha, é mais seguro, ao invés de você lutar contra o gigante, você fugir. É mais seguro você fugir.
Os pessimistas, irmãos, entenda que eles se multiplicam como cogumelos. E eles estão por aí. Eles nos cercam. Eles estão tentando, irmãos, plantar medo. Aqui, ó, dentro do coração. E eles estão dizendo para você: olha, não lute, não enfrente, não batalhe. Ó, essa batalha ela é perdida, essa vitória é perdida. Não adianta você querer. Essa causa não tem vitória para ela. É melhor você se render. O pessimista ele vai dizer isso. É melhor você desistir dessa história. Me permite ilustrar isso aqui. Você se lembra dos 12 espias? Havia uma terra que o Senhor tinha prometido, que o Senhor já tinha dado a eles. Falou: olha, terra que manda leite e mel. Vamos separar então 12 príncipes aqui e vamos mandar eles ali para averiguarem a situação. Chegando lá, dos 12, eles chegam ali e falam: olha, realmente a terra é top, bom, e manda leite e mel da terra. Trouxeram até os frutos, né, dessa terra como evidência do relatório. Mas dos 12 espias, 10 deles, irmãos, 10 disseram assim: olha, é boa mesmo, mas tem cidade fortificada. Olha, a terra é boa mesmo, mas tem gigante. E aos nossos olhos nós somos como insetos para eles. Irmãos, entenda, devido ao pessimismo deles, irmãos, toda aquela geração morreu no deserto. Os únicos que entraram, irmãos, foram aqueles 2 espias que eles disseram para Moisés assim: ó, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos vencê-lo sim, vamos lá. São os únicos 2 de aqueles 2 milhões de pessoas que entraram na terra prometida. Então, irmãos, não escute a voz dos pessimistas. Fala aí para o seu irmão para ele não dormir. Fala: irmão, não escuta a voz dos pessimistas. Não escuta não escuta a voz dos pessimistas. Não abra os seus ouvidos para isso, escutar, irmãos, o profeta da incredulidade, né? Os profetas do Apocalipse. Profeta da incredulidade. Já ouviu essa? Você não depende das aparências, você não depende das circunstâncias, irmãos, porque a sua vitória, ela vem de Deus. A nossa vitória, irmão, sempre veio de Deus. Se você está em nome do Senhor, lutando por Deus, irmãos, a vitória ela é sua. Creia nisso. Olha o verso 14 e 16. Acompanha aí na sua Bíblia. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Irmãos, a segunda marca de um vencedor de gigante é que você não deve ficar olhando para as dificuldades, nem do ontem, mas você deve olhar para as oportunidades de hoje. Quando o comandante lá, Abner, ele foi para a casa de Jessé para alistar os filhos de Jessé para a guerra, ele pegou os três mais velhos para a guerra. Davi era o caçula. Davi, irmão, ele não foi lembrado, não foi procurado para se alistar. E talvez Abner ele pensasse que aqueles outros 3 seriam soldados especiais, né? Com capacidade, né? Para ser soldado, e que Davi não tinha capacidade. Não, Davi não tem capacidade para ser soldado. E aqui, irmão, é um ponto importante, porque o único homem que foi preterido, o caçula, era o único homem que tinha coragem de enfrentar o gigante. O único. Mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu não tive privilégio, eu não tive oportunidades na vida, eu não tive oportunidade de fazer faculdade, eu sofro as consequências dos problemas do passado hoje. Não, tem muita gente que fica a vida inteira reclamando do problema do passado, vivendo no passado, ficam olhando para as dificuldades do passado. Irmãos,
se você ler as biografias, eu gosto muito de ler biografia. Essas biografias, irmãos, contam histórias de pessoas, e essas pessoas, elas não nasceram em berço de ouro, não. São pessoas que venceram, que estão lá com o seu nome escrito lá nessas biografias, porque alguma coisa aconteceu na vida delas que fez com que elas se destacassem. E são pessoas, irmãos, que cresceram na luta. Se você está passando por luta hoje, irmão, entendo, você está crescendo. Pare de ficar reclamando, irmão, das dificuldades do passado. Pare de murmurar pelas dificuldades que ontem, que você passou ontem, que você viveu ontem. Bom, o problema do passado, irmão, são desculpa para você não olhar as oportunidades que Deus coloca diante de você no dia de hoje. Olhe para as oportunidades de hoje. Eu quero encorajar você, irmãos, a não ficar olhando no retrovisor. Olha para frente. Contempla a paisagem. Olha só o que Deus, irmãos, ele tem que olhar para aquilo que Deus ele quer fazer através da sua vida. Não importa a sua idade. Deus ele chamou Abraão com 75 anos. Deus ele pode levantar, irmão, para fazer a diferença na nossa geração, na nossa cidade. Outra marca, irmãos, de um matador de gigante é o verso 28. Olha ali no 28. Acompanha aí na sua Bíblia. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Olha só, irmãos, um vencedor de gigante, irmãos, é aquele que lida sabiamente com os críticos, com os seus críticos. Eu nunca vi alguém que nunca passou por críticas. Existem críticas negativas e tem críticas que são positivas para o crescimento, que nos ajudam. Mas eu quero falar, irmão, dessas críticas negativas, porque elas doem. E essas críticas negativas, irmãos, tem algumas que machucam mais. São as críticas negativas, irmãos, que vêm daqueles que estão do nosso lado de repente. De repente quem está criticando Davi ali, quem que é? É o irmão dele. É o mais velho. Irmão, tem gente, irmãos, que joga contra o patrimônio. Tem gente, irmãos, que torce contra. Era o caso aqui de Davi com o irmão mais velho dele. Tem gente, irmãos, que se alegra quando você chora e chora quando você se alegra. Cuidado com isso. Se você perceber, irmãos, Eliabe, irmão mais velho de Davi, Davi ele é o caçula. E Eliabe ele conhecia Davi, irmãos, ele viu Davi crescer, viu Davi nascer. Irmãos, apesar disso, ele critica a Davi. E é triste, irmãos, quando as críticas ela vêm daqueles que estão juntos de você. Quando é um estranho, né, que critica você, de repente lá, um problema no trânsito, você fechou lá a pessoa tira a cabeça para fora e xinga você, né? 10 segundos você já virou a esquina, já passou. Mas quando é alguém da família, alguém da igreja, irmãos, dói demais essas críticas que não são construtivas. E quando que essa crítica ela dói mais ainda, irmãos? Quando ela vem embrulhada com um pacote emocional. Veja o texto, irmãos, que incendeu Eliabe contra Davi. Mas o que Davi fez para Eliabe estar tão irado, irmãos? O que ele fez? Não fez nada. Mas por que Eliabe está tão irado com Davi, irmão? Porque ele não suporta, irmãos, a ideia de que Davi poderia vencer o gigante, receber lá os aplausos, e não ele. Ele estava dessa forma, pensando desse jeito. Eu estava lendo lá em Eclesiastes 4:4, e lá em Eclesiastes, irmãos, fala que todo trabalho, toda destreza, toda obra provém da inveja dos homens contra o próximo. Sabe o que isso quer dizer? Diferente dos crentes, o homem, né? Aqui é Salomão quem está dizendo, né? Em Eclesiastes 4:4, e ele fala que toda a vida desses homens, ela está debaixo do sol, que essas pessoas, elas trabalham, elas ganham dinheiro, elas empreendem, irmãos, elas compram casa, apartamento, sítio, fazenda. Por quê? Para concorrer contra alguém. É competição.
E as pessoas, irmãos, não têm prazer lá fora em ouvir assim: olha, Deus, Ele está me abençoando muito. As pessoas lá fora não têm esse prazer. Cuidado, irmãos, para quem você fala sobre a sua vida. Cuidado para quem você fala sobre as suas coisas. Às vezes as pessoas, elas estão de olho e elas estão lutando contra você. Dizem-se seus amigos, mas por final elas estão o quê? Estão numa competição contra você. Lá o mundo simplesmente é assim. E às vezes, irmãos, por causa de nós sermos um tanto quanto inexperientes com as pessoas, acaba que a gente fica passando todas as informações da vida para os outros. Não passa não, irmão. As coisas que acontecem com você, entre você e Deus, coisas que você está conquistando, irmão, é você e Deus. Não fica levantando alarde. E aqui nós vemos um caso assim. Eliabe, ele está aborrecido com Davi, porque ele não tolera outra pessoa receber os louros, do que ele. Irmãos, celebre com o seu irmão. Não celebre com as pessoas do mundo. Olha só o que Davi ele fala. Ele fala assim: olha, Eliabe, o que eu fiz agora? Ele está dizendo assim: larga do meu pé. Faz tudo certinho, não tem elogio. Fez uma coisa errada, vem a crítica. Uma grande pergunta: Eliabe tem razão nessa história? Eliabe ele tem razão? Davi está ali só para aparecer? Porque ele diz que Davi ele está ali só para aparecer. Davi está ali realmente só para aparecer? Não. O profeta, irmão, foi na casa de Jessé, do pai de Davi. E quem que o profeta vê primeiro? Justamente o mais velho, Eliabe, o capa de revista, o bonitão. E o profeta até pensa assim: é esse. Quando o profeta chega para ungir o escolhido ali para rei de Israel, se depara com aquele moço bonito, mais velho, capa de revista, fala: é esse camarada que Deus me trouxe aqui para ungir. Foi esse o escolhido, é esse escolhido, foi fácil. E aí Deus ele olha e fala o quê? Para o profeta: olha só, não é esse. E aí o profeta fala: manda o outro então. E passa o outro filho de Jessé. E Deus fala para o profeta: olha, não é esse. E aí foram se passando todos os filhos de Jessé. Acabou? Não. Tem mais um. Cadê ele? Está lá em Belém apacentando as ovelhinhas. Vai lá chamar ele então. Nós não nos assentaremos à mesa até que Davi ele chegue. De repente você olha para você e fala assim: pastor, mas eu não tenho muitas aptidões. Pastor, mas os da minha família são mais bonitos do que eu, são melhores do que eu, são mais fortes do que eu, têm mais destreza do que eu. Mas sabe, Deus ele chamou você. Foram lá buscar Davi. Chega Davi esbaforado, porque imagina que chegaram lá para chamar Davi tranquilo com as ovelhas. Falou: o profeta está te chamando lá na casa do pai. Corre. Imagina que Davi lá de Belém até a casa do pai dele, ele foi correndo. Sabe aqueles meninos correndo na rua, desesperado? Davi. Chega esbaforado lá. Você já chegou esbaforado? Não é? Você era pequeno, você corria, né, irmão? Hoje você não corre mais. Chega. Parece que o coração vai sair pela boca, o pulmão vai sair junto. Davi chega lá dessa forma, esbaforado, cheirando ovelha, para não dizer cheirando outras coisas, Ele estava junto das ovelhas, irmão, dormia no pasto. Chega lá esbaforado, cheirando a ovelha, e Deus fala: é esse aí, pode pôr azeite na cabeça dele. Derrama lá o azeite. Irmãos, eu acho que aquilo foi algo muito amargo no coração de Eliabe. E Davi ele furou a fila. Uma outra cena, Davi ele é ungido rei. Só que ele não assume o trono ainda, ele é rei. E aí os irmãos dele vão para essa guerra. E o pai de Davi chama Davi e fala: Davi, vai lá
na guerra, estou preocupado com seus irmãos. Leva esse borná com os pães, leva os queijos para os seus irmãos, os capitães de milho. Quando Davi, ele podia ter dito para o pai dele assim: olha, está lá em 1 Samuel 16, 8, volta uma página aí, 16 no verso 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, e o que disse? Olha só, Davi, ele podia ter falado assim: ó, pai, agora eu sou rei, o que o povo vai pensar de mim carregando um borná com pão e queijo aí na rua? Eu não sou vendedor ambulante, eu sou rei, sou ungido. Mas, irmão, sabe o que Davi fez? Ele obedeceu ao pai dele. Ele obedeceu. Olha só, então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido ao Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tão pouco tem esse escolhido ao Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esse. E disse mais Samuel a Jessé: acabastes os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: chama Jessé. Disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e tê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque ele é esse mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi já era rei, irmão. Ele não era um rei ainda que tinha assumido o trono, mas ele já era um rei constituído. Naquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aí Samuel voltou, ele voltou para Ramá. Mas desde aquele momento ele já era rei. Mas aí o pai dele chega e fala: filho, vai lá levar os pães para os seus irmãos, vai lá levar os queijos no borná. É meio constrangedor, né? Um borná cheio de pão e queijo, vai lá levar para os meus irmãos na guerra. Davi podia ter falado: olha, agora eu sou rei, eu não vou. Mas ele obedece o pai dele. Quando Davi, ele obedece o pai dele, mesmo já sendo ungido rei, Davi, ele age com uma coisa que nós temos que ter no nosso coração. Se chama humildade. Ele é humilde e não presunçoso. E o que acontece dentro da palavra de Deus? Ela nos fala que Deus, ele exalta quem? Os humildes. E que Deus, ele rejeita quem? Os soberbos. Apesar de tudo, irmão, seja humilde. E ele abre ainda, ele fala: o que você veio fazer aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele está falando na frente de todos, irmãos. Praticamente está dizendo assim para Davi: olha, Davi, retire-se na sua insignificância. O que Eliabe está sendo aqui, irmão? Soberbo. E aí você volta lá atrás na história e você vê o porquê que Deus não escolheu Eliabe, mas escolheu Davi. Porque Deus olha aqui, ó, o coração. E toda a nossa vida, irmãos, vai passar diante de nós. E tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos nessa terra, nessa vida, debaixo desse sol, tudo tem um preceito. O preceito é: com que coração você está fazendo essas coisas? Com que intento você está fazendo essas coisas? Tudo que nós fazemos, irmãos, tem que ser debaixo dessa humildade. Tem que ser debaixo da graça de Deus. Tem que ser debaixo do amor de Deus. Eliabe está tentando denigrir a vida de Davi. Ele coloca a moral de Davi lá no chão. Pergunta assim: ó,
A pergunta é assim, ó. Irmão, o que você vai fazer quando os críticos quiserem te colocar no chão? O que você vai fazer? Porque um matador de gigante, irmãos, ele sabe o que fazer com os críticos quando eles se levantam para tentar te colocar no chão. Porque, irmãos, eu já vi pessoas até ficarem doentes de cama por causa disso. Mas Davi, ele ensina aqui. Davi, ele fala lá em 1 Samuel 17:30, no verso 30, ele diz assim, ó, o que você deve fazer com esses críticos? E desviou-se dele para outro. E desviou-se dele para o outro. Sabe o que Davi fez? Quando o irmão dele começou a falar isso, virou as costas para ele e deixou ele falando sozinho. Não deu bola, não deu alarde. Se você escutar os seus críticos, irmão, você perde a alegria, você perde a saúde, você perde o foco, você perde a guerra. Deus chamou você para vencer os gigantes, irmão, e não para ficar se dobrando diante das críticas dos outros por aí. Versos 38 e 40. Já vamos encerrar. E Saul vestiu Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre ti. Quarta marca, irmão, de um vencedor de gigante. O vencedor de gigante, irmãos, ele é especialista naquilo que ele faz. E eu leio esse texto aqui, irmão, eu dou risada. Porque, irmão, quando você lê sobre Saul na Bíblia, Saul, ele era um dos homens mais altos de Israel. Manequim 76. E Davi era um manequim 42. E aí colocaram toda a armadura de Saul em cima de Davi, irmão. Sobrou a armadura para todo lado. Não dava para correr, não dava nem para andar. E ele falou: olha, tira tudo isso aqui de mim. Correu lá no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, colocou no borná. Acho que era até o mesmo borná que ele trouxe os queijos, né? E os pães. Ele falou: olha, nisso aqui eu sou doutor. Eu acerto um fio de cabelo com uma pedrada dessa, com a minha funda. Imagina a cabeça daquele gigante. Irmãos, Deus, ele não te chamou para ser igual ao fulano, igual ao Beltrano. Deus, ele te fez do jeitinho que você é, porque ele tem algo para você. Às vezes você olha e fala assim: ah, pastor, eu queria tanto ser igual ao fulano, igual ao Beltrano. E às vezes as coisas para a gente é assim, né? Que tem o cabelo liso, que tem encaracolado, que tem o cabelo encaracolado, que tem o cabelo liso, que tem é mais alto, queria ser mais baixo, que é mais baixo, queria ser mais alto, e por aí vai. Nunca tá bom. E às vezes a gente olha o Beltrano, o fulano, quer ser igual a eles. Irmãos, Deus, ele quer usar você com as habilidades e com a capacidade sua que Deus te deu. E você precisa, irmão, se especializar naquilo que Deus, ele chamou você para fazer. Se especialize. E isso daqui não é só na vida cristã, é em tudo. O mundo hoje, irmãos, não é um mundo mais daqueles generalistas, né? Você lembra dos médicos no tempo dos seus avós lá? Era o médico da família, falava, né? O médico cuidava do avô, do neto, do filho, da filha, da mãe, do pai. Tratava do fio de cabelo até a sola do pé.
O mesmo médico dava jeito para tudo. Hoje, irmão, se você está com a dor do lado esquerdo, é um médico. Se a dor é do lado direito, é outro médico. Mudou tudo. Se o dente dói de um jeito, é um dentista. Se o dente dói do outro jeito, é outro dentista que você tem que ir. O que faz a diferença aqui, irmãos? É assim, ó. Aquilo que você faz, não importa o que você faz, mas faça com excelência. Fala pro seu irmão aí do teu lado, fala excelência, irmão. Excelência. Se faz salgadinho para vender, irmão, faça o melhor salgadinho da cidade. Se você fazer comerciante, seja o melhor comerciante da cidade. Se trabalha na indústria, trabalhe da melhor maneira possível. Se você é crente, irmãos, não seja um crente meia boca, seja um crente de verdade. De verdade. Quinta marca de um vencedor de gigante é que ele compreende e declara que a vitória dele vem de Deus, do Senhor. Deus, irmãos, verso 46 fala que Deus ele entrega nas mãos. A vitória é do Senhor, a guerra é do Senhor. Não tem coisa que é responsabilidade de Deus, tem coisa que é responsabilidade sua. Irmãos, quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, tem coisa que ele faz, tem coisa que era o homem que era para fazer. Ele fala assim, olha, removam a pedra. Não era para Jesus juntar aquela pedra e puxar a pedra, não, removam a pedra. E aí tem hora que as coisas que é Jesus quem vai fazer. Aí fala, ó, Lázaro, levanta e sai para fora. Davi, ele entende, irmãos, que ele está preparado e ele tem confiança em Deus, mas ele só tem isso porque ele tem uma vida com Deus. Quando ele estava lá lutando contra o urso, lutando contra os animais que queriam pegar as ovelhas, ele tinha uma dependência em Deus. E naquele momento ali com o gigante, ele tem a dependência em Deus. Irmãos, e essa dependência em Deus, irmãos, a gente só tem junto de Deus. E para estar junto de Deus tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que buscar o Senhor, tem que ouvir a palavra do Senhor, tem que estar na igreja. Irmãos, a vitória ela vem de Deus, irmãos, porque toda a glória ela pertence a Deus. Você quer prosperar no teu caminho? Lute para a glória de Deus. Davi ele tem pressa para vencer. Os israelitas, irmãos, eles surgiram de Davi. Davi ele correu ao encontro do gigante. Qual que é o seu gigante que você tem fugido? De repente tem um gigante que você tem fugido dele. Não foge não, irmão, enfrenta o gigante. Não se acovarde, irmão, tenha pressa. Há muitas batalhas na vida, irmãos, que a gente vai adiando. E é aquela conversa, né? Você tem que tomar uma decisão. Não tem como você. Tem gigante que você fica tentando empurrar com a barriga, jogando para debaixo do tapete. Não, irmão, faz direito. Tem que ter uma decisão, tem que ter urgência. Você não pode viver a vida fugindo. Até tem um ditado, né? Que diz assim: é melhor você passar meia hora vermelho do que a vida toda amarelo. Por que nos fala assim? Porque, passando em miúdos, né, irmãos, encare o problema, enfrente o problema. Os soldados aqui, faz 40 dias que eles estão fugindo do gigante, 2 vezes por dia. Davi ele aparece, irmãos, e ele tem pressa para vencer. Por último, verso 52, abre aí, acompanha aí na sua Bíblia. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos os filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Sabe o que acontece aqui, irmão? A 7ª marca de um vencedor de gigante é que eles encorajam os outros a vencerem.
O ímpio não lê Bíblia. Já falei isso aqui. Sabe o que o ímpio lê? Ele lê crente. Ele lê a sua vida. Ele lê você. E você é o encorajador de pessoas para elas vencerem. Isso é uma realidade. Aqueles que estão perto de você têm que ver as coisas diferentes em você. Para isso está funcionando. É para esse caminho que eu vou. Você lembra do Douglas lá da loja? O gordinho? Que trabalha comigo? Uma das maiores vitórias que eu já tive com ele foi o momento que ele aceitou Jesus. Também faz o que, uns 7 anos eu acho que a gente trabalha junto. E as pessoas, elas vão vendo você. Você tem que ser um encorajador. Sabe o que o menino fez agora? Comprou uma bicicleta. E está acordando às 4 da manhã junto comigo. E está pedalando. E tem hora que ele empurra na subida. Ele não vai. No início não vai, irmão. Reclama um pouco. As pessoas têm que olhar para você, irmão, e ver assim: olha, eu quero seguir esse Deus que esse camarada está seguindo, porque as coisas estão dando certo. Tem que ser um exemplo, a ponto das pessoas quererem aquilo que você está expressando. Você tem que expressar Deus. As pessoas vão querer Deus. Davi aqui, irmão, 40 dias, 2 vezes por dia, o gigante chegava, dá-me um homem, saia tudo correndo. O gigante chegou lá e falou: dá-me um homem. Davi chegou e falou: vem cá, seu incircunciso. Juntou a pedra, irmão, e foi uma, não foi 5 não, uma pedra. Derrubou o gigante, já pulou em cima do gigante, pegou a espada dele, cortou a cabeça do gigante. Sabe o que aconteceu nesse momento? Está falando aqui. Todos aqueles que fugiam desse gigante, irmão, bora pegar eles. Pularam em cima ali dos soldados. Os soldados se viram apurados, saíram correndo. Foram perseguindo eles até Gate. Um menino mudou a história de toda Israel. Mudou a história de todos aqueles soldados que falavam assim: olha, vamos fugir que é melhor. E aí de repente eles viram aquele menino derrotando um gigante, irmãos. Agora nós vamos pegar esses incircuncisos, esses filisteus. Deus está te chamando, irmão, para você ser um encorajador. De repente você olha as cadeiras da igreja e se lembra de alguém que não está mais aqui. De repente por um problema pessoal, não sei. De repente é um telefonema que você tem que dar, uma visita que você tem que fazer, é um momento de encorajamento que você tem que fazer. Deus, Ele te chama para uma boa obra. Uma boa obra de encorajar as pessoas, de levantar vidas. E Deus, Ele é contigo. E nós temos que vencer essa luta juntos em Cristo Jesus. Eu me lembro de um momento que eu estava assistindo algo e era uma Olimpíada, era uma Paralimpíada. Não sei se você se lembra desse fato. E as meninas, elas eram corredoras, só que elas tinham uma deficiência. E aí todo mundo voltava para elas para aquela corrida. E aí então deu-se a largada, o mundo inteiro assistindo, cada uma representando o seu país, mas elas eram deficientes. E ali então a que estava na frente, que era a preferida para ganhar
a corrida, chegando bem próximo assim da linha de chegada, ela cai. E aí todo mundo que estava naquela expectativa, olhando ela para chegar na linha de chegada ali, vão olhar para quê? Para aquela que está em segundo. Agora ela vai passar e vai ganhar. Sabe o que essa menina fez, irmão? A hora que ela chegou ali na menina que estava caída, ela parou, ajudou a menina a se levantar. E aí eles voltaram os olhos para aquela que estava em terceiro lugar, porque agora que ela vai passar e vai ganhar. E aí ela parou também, abraçou a outra menina, e ali elas foram juntas. E passaram pela linha de chegada juntas. Deus te colocou, irmão, pessoas junto de você. De repente para você ajudar e para você ser ajudado. Conte com o teu pastor em oração, conte com o teu pastor em tudo que for preciso. O pastor precisa cavar um buraco. Vamos lá, irmão, eu te ajudo. Teve uma vez que o César falou para mim assim: pastor, tem que ir lá na chácara lá, eu vou cavar uma valeta para passar um cano de água. Cavar valeta, né, César? Foi bom aquele dia, né? Foi para a honra e glória do Senhor, irmão. Seja para fazer o churrasco, seja para cavar a valeta, irmão. Conte com o seu pastor. A questão é a seguinte: você pode olhar para o seu irmão que está do teu lado e falar para ele: ó, irmão, conte comigo também. Você pode falar isso para ele? Nós somos uma família. Conte com o teu irmão. Peça ajuda para o seu irmão. Peça oração pelo seu irmão. Para o seu irmão. Deus nos colocou aqui, irmãos, para nós vivermos juntos, em comunhão. Para você ser um influenciador, um ajudador. Tem mais, irmão. Por tudo isso que Davi fez, por final, o escolhido de Deus, ele se tornou rei. Mas muito maior do que isso, foi o filho de Davi, que morreu na cruz por mim e por você. Jesus, filho de Davi. E Jesus veio dessa genealogia. E você é filho de Deus também. Você também é filho de Davi, por adoção. Mas esse sangue do filho de Davi, ele corre nas suas veias. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque Deus tem algo especial para você. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o gigante que você está lutando. Só sei de uma coisa: Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a tua casa. Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem algo mais, um propósito maior para você. Pega na mão do seu irmão, da tua esquerda, da tua direita. Aleluia. Pode fechar os corredores, se for preciso. Não fica sozinho, não. Aleluia. Aperta um pouquinho assim a mão do seu irmão. Fala para ele assim: ó, estamos juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós estamos aqui como sua igreja, como seus filhos. O Senhor, ó Pai, nos traz, ó Pai, esse texto, nos traz, ó Deus, esta exposição, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor nos ama e o Senhor tem algo especial para nós. Eu não sei, ó Pai, qual é o gigante que o meu irmão, que a minha irmã, ó Pai, está lutando, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor é o Deus da vitória. Abençoa ele, abençoa ela, ó Pai, agora, da estratégia, da sabedoria, da inteligência, ó Pai, para lidar, ó Pai, com toda a situação que vem à mão dele.
Senhor, em nome de Jesus, sejam benditos, ó Pai, nesta terra, que seja para a honra, para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu declaro, ó Deus, que todo mal agora caia por terra, toda palavra, ó Pai, contrária, toda palavra maldita agora desapareça. Senhor, em nome de Jesus agora, Senhor, abençoa essas casas aqui representadas, essas famílias aqui representadas. Dá, ó Deus, sabedoria, ó Pai, para que eles possam ser o melhor, ó Pai, naquilo que eles fazem, inclusive, ó Pai, na vida, ó Pai, cristã. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que todo mal agora, ó Pai, desapareça, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos olhar as oportunidades de hoje, de agora. Senhor, em nome de Jesus, assim, ó Pai, eu oro, eu abençoo, declaro, ó Pai, Senhor, a sua graça, ó Pai, sobre esta vida. Ó Espírito Santo de Deus, o Consolador, vai trabalhando agora neste coração, nessa vida, ó Pai. Às vezes estão amargurados, ó Pai, por algo que passou, algo que viveu, algo que ficou no passado. Vai tirando agora, ó Pai, essa mágoa. Vai tirando, ó Pai, Senhor, essa tranca, ó Deus. Senhor, que tem amarrado, aprisionado, ó Pai, os seus filhos, ó Pai, para que eles não vençam, ó Deus, e não venham a viver as vitórias do dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra nos diz que se fosse preciso, o Senhor daria ordem aos seus anjos. Senhor, se for preciso, ó Pai, dá ordem ao Teu anjo lá, ó Pai, assina aqueles papéis, muda essa história. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu oro, abençoo, declaro pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que a vitória, ela vem do Senhor. Amém. Que assim o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, esteja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai, Adonai Shalom. Sabe que os gigantes, eles se levantam para cair. Deus os abençoe, em nome de Jesus.